30 anos do curso de Comunicação Social na UFMT, a formação de jornalistas, radialistas e publicitários para um mercado que mudou ao longo de 3 décadas. O especial 30 anos vai contar as histórias de pessoas que passaram pelos corredores e salas de aulas da Faculdade de Comunicação e Artes. Estudantes, professores, técnicos, perfis de quem moldou a comunicação mato-grossense. As mudanças que ocorreram na estrutura física. Durante os anos 90, os alunos não tinham contato com as práticas da profissão. As dificuldades eram muitas, falta de laboratórios, equipamentos e até professores. O curso e o mercado de trabalho. Como estão os egressos das primeiras turmas do curso? Tudo bem? Oi, tudo bom? Já tá fazendo... Vamos conhecer a história da Rádio Corredor e a importância na formação dos estudantes. Olha, eu chorei quando eu entrei aqui. É uma filha. Bom, ouvi. E ainda, a história do diretório acadêmico e a resistência política estudantil na universidade. Eu acredito que o movimento estudantil ele é importante porque ele, de fato, traz, eu acho que a democracia para dentro da universidade. O legado que a gente quis trazer assim, e deixar foi justamente a necessidade de organização. Prestes a completar 30 anos, o curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso tem se modificado ao longo da história. Essas mudanças não foram só na estrutura física da faculdade, como também no perfil dos mais de 2.900 estudantes que passaram pelo curso. Atualmente, são mais de 300 matriculados nas 4 habilitações. São profissionais formados nas áreas do jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV e cinema e audiovisual. E para a gente entender um pouco mais, passaram por aqui quase 3.000 estudantes em 3 décadas. Destes, 1.961 eram mulheres. E olha, Aline, não é muito diferente da realidade atual. Hoje, são 203 alunas e 163 alunos, e 51% são cotistas dentro da legislação implantada há 8 anos. Mas, olhando para esses números, como eram os primeiros anos do curso de comunicação? A estrutura física influenciou na qualidade do curso? Para responder essas perguntas, a gente recebe aqui a Mayara Campos, que conversou com professores e estudantes da primeira turma de comunicação. Oi, Mayara, conta pra gente o que você percebeu de mudanças no curso ao longo dessa reportagem. Oi, meninas. Então, de mudanças, a gente pode perceber que no primeiro curso, os alunos eles não tinham salas próprias, eram emprestadas de outros cursos, inclusive os professores. E o MEC, ele quis até abolir o curso pela falta de estrutura, mas com a qualificação dos professores, o curso se manteve. E essa e outras informações você pode conferir na reportagem que eu fiz junto com a minha colega Letícia Correia. Você já pensou em uma aula de fotografia sem câmeras fotográficas? Ou então uma aula de telejornalismo, de radiojornalismo, estúdios, mesa de edição? Tudo isso hoje é parte da rotina de trabalho da jornalista da TV Centro-América, Luzimar Colares. Neste ano, ela esteve na bancada do Jornal Nacional com toda a tecnologia possível no país. Bem diferente dos primeiros anos na comunicação social da UFMT. Tempo para amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite. Vem chuva para refrescar esse calorão lá do meu estado de Mato Grosso? Então, assim, havia muita dificuldade de estrutura, nem o bloco de comunicação a gente não tinha o bloco de comunicação, a gente estudava no mesmo espaço dos outros alunos de direito, de economia, de administração, né? E os laboratórios também foram montados em espaços improvisados e assim foi durante 4 anos. No começo a gente tinha os professores muitos emprestados de outros departamentos, né? E foi assim, com dificuldade, mas fomos. Durante os anos 90, os alunos não tinham contato com as práticas da profissão. As dificuldades eram muitas, falta de laboratórios, equipamentos e até professores. Não tínhamos um lugar fixo, mas tínhamos poucos professores, algumas disciplinas não foram dadas com a primeira turma, nós não tínhamos equipamento nenhum, então a maioria saiu sem ter visto uma câmera de TV, por exemplo. O laboratório de rádio era tudo teórico, não tinha prática nenhuma. Então foi uma coisa assim muito sofrida. A primeira turma foi muito prejudicada, mas o que tinha de bom é que os alunos lutavam. Eles não se deixavam abater. Não tinha aula aqui, não tinha laboratório de rádio, a gente ia para a Rádio Cultura. Tinha aula lá.
Não tinha TV aqui, a gente ia para as TVs que abriam espaço para nós. Então foi assim, uma luta, mas a primeira estrutura nossa foi bem arcaica. A gente tinha matérias que não tinham muito a ver com a gente. Quem passou por isso lembra das primeiras aulas. É o caso do jornalista Ademar Adams, que participou da fundação do centro acadêmico do curso. Além do mais, a placa do curso foi fixada em sua casa, já que na época o curso não tinha um espaço físico. A turma se dispersou muito rapidamente e essa placa, aquela placa antiga de metal, foi mandada confeccionar e ficou com a Francisca Medeiros, com a Chica. Ficou um tempo na casa dela e um dia ela falou: Ademar, precisamos colocar uma moldura nessa placa, uma moldura de madeira. Eu falei: tá, vou pegar e vou mandar fazer a moldura. E levei lá para casa e fiquei aguardando. Aí a gente se conversava, até a gente se encontrava para fazer algumas festinhas, tomar uma cerveja, bater um papo com algumas pessoas do curso. E ficava: olha, vamos marcar para o final do ano, no começo do ano que vem. E isso foi sendo adiado. A placa ficou lá em casa de um canto para outro. Quando completou-se 17 anos que nós tínhamos nos formado, eu comuniquei ao pessoal que eu ia fixar a placa numa parede lá em casa, porque estava cansado de ver ela jogada para lá e para cá, e convidei aqueles que eu tinha contato e aqueles que eu não tinha, eu pedi para ir avisando, e fizemos uma festa, um churrasco lá em casa, brindamos com champanhe, e inauguramos a placa lá no meu corredor, próximo ao meu escritório. E essa placa está lá até hoje. Um ano depois de pregar a placa, nós fizemos mais uma festa e eu preguei uma outra placa que tinha o nome daqueles que compareceram na cerimônia de pregação da placa, e inauguramos essa segunda placa que está pregada lá em casa. E até hoje ela continua. Mas graças a Deus os alunos nunca desistiram, as professoras nunca desistiram. Foi com muita luta. E agora a gente tem uma grade nova, tem um curso novo, é um instituto. Isso tudo é muita luta, é muito bom saber disso tudo. Eu estou fora, mas eu acompanho. Então, eu já me aposentei, muitos estão se aposentando, mas graças a Deus é isso. Eu aprendi muito da prática aqui, ao mesmo tempo que eu tinha a formação acadêmica na UFMT. E isso é essencial. Não adianta você dizer que é bom que a pessoa tenha somente a vivência prática. Não, você precisa ter também essa vivência acadêmica para você discutir assuntos que muitas vezes só na prática você não vai ter aquela parada para você analisar, para você pensar, para você discutir a importância da pessoa ter uma boa formação em sociologia, em filosofia, nas ciências sociais como um todo. Houve um ganho de qualidade muito, muito bom, continua cada vez melhor, eu acho, com esse pessoal novo que se forma aqui, com ideias novas, com as técnicas de jornalismo sendo aplicadas, porque havia muita coisa rudimentar ainda. Apesar da dificuldade na estrutura enfrentada pelos cursos, muita gente que está no mercado de trabalho saiu daqui. A instituição formou mais de 1.500 profissionais na área. E a gente recebe aqui nos estúdios o repórter Lucas Ribeiro, que foi em busca de histórias de profissionais formados na UFMT. O que você percebeu sobre essa relação entre o trabalho atual e a formação, Lucas? Aline, a principal questão que nós podemos observar é a paixão dos profissionais com a comunicação. Então, seja o profissional que foi formado em jornalismo ou em publicidade, que foi o alvo das nossas entrevistas, a gente podia ver realmente que eles estavam se dedicando porque amam o que fazem. Então, confere aí a reportagem de Lucas Ribeiro, Annelise Bertuzzi e Glauber Vacarias sobre os formandos na UFMT, a inserção no mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Saímos da universidade por volta das 8 da manhã. Durante o caminho, discutimos alguns pontos que seriam abordados na entrevista. A gente foi até o espaço do Senar Mato Grosso. Lá conhecemos a nossa primeira entrevistada, Elaine, que é assessora de imprensa da instituição. Tudo bom? Prazer. Lucas. Tudo bem? Oi, tudo bom? Já tá fazendo make-up.
Esse tempo com ela foi bom para entender um pouco mais sobre os 30 anos de história do curso de Comunicação Social da UFMT. Entendemos também aquilo que faz as pessoas estarem no mercado de trabalho até hoje. Meu sonho era falar no rádio. E vim para Cuiabá, não tinha o curso de comunicação, acabei fazendo um vestibular para letras, passei, fiz 1 ano e pouco de letras. Nisso eu já tinha conseguido um trabalho no jornal Estado de Mato Grosso na época, já convivia dentro desse meio com 19, 20 anos, então isso já tinha me conquistado, aquilo para mim foi natural. E aí quando veio o curso, claro, óbvio que eu fui logo para a primeira turma, fiz vestibular, uma concorrência de 45 por 1, claro, não passei. Aí no segundo vestibular eu passei para radialismo, que esse era meu sonho. Só que no meio do curso, como eu já trabalhava no jornal, o que aconteceu? Aí eu me apaixonei pelo jornal impresso no meio ainda daqueles 2 anos base, eu transferi para o jornalismo. Sempre gostei muito de lidar com pessoas, de viajar, claro, e de contar histórias. E para mim o jornalismo sempre foi isso. E hoje eu tenho o que eu mais gosto no jornalismo, que é contar boas histórias, porque aqui dentro não tem como você contar boas histórias. A rotina de Elaine é sempre muito variada. Normalmente ela até se programa e organiza sua agenda, mas nem sempre sai como planejado. Afinal, uma de suas funções é acompanhar os compromissos que envolvem a instituição. Pera, como é carinhosamente chamada pelos colegas, nesse dia acompanhou uma entrevista que o gerente de operações do Senar concedeu ao Canal Rural, que fica localizado no mesmo prédio. Então, hoje eu ocupo o cargo de assessoria de imprensa aqui no Senar. Sou da velha guarda, não tem como não dizer isso. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de uma conversa boa. E nessa área que eu escolhi, as conversas são muito verdadeiras, as pessoas são muito simples e elas contam muito boas histórias. A gente tem muito boas histórias para contar. Junto com o jornalismo, a FMT abriu vagas para as habilitações em radialismo e publicidade e propaganda. Por isso fomos conversar com Max Bahia, formando da turma de Publicidade e Propaganda do ano de 2018. Atualmente ele trabalha na Prefeitura de Cuiabá em cargo concursado. Então, desde criança eu sempre fui intrigado com algo que envolve propaganda, entendeu? Eu sempre acompanhei as propagandas na TV e sempre achei muito interessante, né, o trabalho que é desenvolvido por trás disso aí, né, até chegar na TV. Como todo profissional de comunicação, a rotina de Max também não segue muitas regras. Uma de suas principais funções é viabilizar o que as secretarias municipais precisam em relação a campanhas publicitárias. Além disso, ele auxilia o secretário de comunicação a aprovar os projetos que são elaborados. Hoje em dia eu vejo o seguinte, que o mercado está exigindo cada vez mais especialistas em cada área. Por exemplo, eu sou especialista em design, sou especialista em 3D, sou especialista em planejamento. E num período que eu me formei não tinha essa exigência. E hoje, né, eu sinto e vejo que a exigência é cada vez maior de especialistas. Hoje eu vejo o seguinte, né, que hoje está tudo voltado e convergindo para a internet. Então, cada vez mais o publicitário tem que estar antenado às ações de internet, entendeu? Redes sociais e tal. Naquele período que eu me formei, estava começando ainda essa desenvoltura aí na parte de internet, né? Tinha o Orkut, estava iniciando o Facebook ainda, não era muito popular, né, aqui no Brasil, né? E hoje em dia, tudo que a gente pensa em publicidade, em marketing, a gente converge para as redes sociais. A gente tem que estar antenado. Então, a inovação ela envolve você estar antenado ao que acontece de novo. Então, se você está antenado, se você está lendo a respeito, se você está procurando conhecimento, né, a parte de inovação ela é automática. Você consegue propor coisas novas. Eu vejo que no futuro tem espaço para todo mundo. Eu não vejo, como se fala muito, o jornalismo vai acabar, não sei o que, não vejo isso. Eu vejo que ele vai se diversificar.
tem espaço para todo mundo, tem espaço para um bom texto, tem espaço para uma boa apuração. Então eu vejo assim, procure se formar bem, ter uma formação de qualidade para ter um bom texto, para saber fazer tudo dentro do jornalismo, porque o mercado hoje, ele quer um jornalista completo. E pensar em formação profissional é também olhar para o patrimônio do curso, a Rádio Corredor. É nesse espaço que há mais de 20 anos, muitos estudantes praticam a apresentação ao vivo de programas radiofônicos. Criada em 1995 pela professora Vera Lúcia Lopes, a Rádio Corredor tornou-se uma ferramenta de descoberta de talentos e deu voz aos apelos dos estudantes. E a gente convida para falar um pouco sobre essa história a repórter Francisca Vilar. A Rádio Corredor vai além de um espaço. É parte do cotidiano dos estudantes, né, Francisca? Conta pra gente como foi apurar essa reportagem. Aline, a trajetória da Rádio Corredor, acima de tudo, conta sobre lutar para ter espaço e voz, num tempo em que a tecnologia não oferecia a praticidade de hoje. Então, foi realmente muito emocionante conhecer essa história. Você pode conferir muito mais essa reportagem que eu produzi com Júlia Oliveira e a Tuane Nunes. Só porque eu estou ouvindo a Rádio Corredor, eu queria perguntar para a senhora, assim, por mais que a gente tenha muitas dificuldades na questão técnica e estrutural, como é para a senhora voltar aqui na comunicação e ouvir a rádio que a senhora começou? Olha, eu chorei quando eu entrei aqui. É uma filha. É bom ouvir. Como diz, do mesmo jeito, nos trancos e barrancos, mas está viva. E eu fico feliz. Desculpa. A emoção de lutar por algo e colaborar na formação de inúmeros profissionais. Essa é a história da professora Vera Lúcia, fundadora da Rádio Corredor. Voltar ao espaço que atuou por mais de 20 anos é lembrar da superação dos obstáculos para estruturar um curso que dava os primeiros passos. Nós tínhamos que fazer redação em Rádio 1, que era toda a teoria, e tínhamos que fazer o Rádio 2, que era toda a prática. Como que a gente ia fazer isso se a gente não tinha equipamento nenhum? Então nós fomos lá no professor Fernando, que era o reitor da época, e mostramos para ele a nossa realidade. Convidamos a ele que viesse e ele veio. Nesse dia nós montamos, cada um falei, olha, quem tem equipamento vai trazer. E na época era aqueles radinhos pequenos, né? Toca fita cassete, cada um trouxe sua coisa, vamos montar a rádio aqui no corredor para ele ver que nós não temos espaço. Então ele veio e viu que realmente a gente não tinha condições, então ele deu prioridade e falou, olha, eu tenho uns equipamentos que não são equipamentos bons, mas que dá para vocês trabalharem. Lá dentro não tinha condições de colocar, porque não tinha onde colocar, não tinha uma mesa para colocar lá, então eu falei, vamos fazer no corredor. Aí começamos a fazer programas e era uma coisa tão engraçada que a gente não tinha espaço para botar um programa. Eu fazia uma lista de programa, então, por exemplo, se o seu entrasse hoje, ele ia voltar depois que 10 ou 11 passavam. Os alunos participavam, era uma coisa gostosa. Tinha toda sexta-feira, tinha um programa que a gente fazia no saguão. Então era ao vivo, né? Pela rádio você fazia um programa ao vivo, era uma coisa assim fantástica. A Rádio Corredor ia ao ar diariamente, né? E com a participação dos estudantes de rádio e TV e de jornalismo. E aí tivemos inúmeros formatos de programa. Tivemos programas de entrevista, programas de variedade, com quadros os mais variados e até chegarmos, digamos, ao que hoje restou da Rádio Corredor, né? A Rádio Corredor hoje ela é utilizada só na minha disciplina, né, de produção de radiojornalismo. E nós não funcionamos, lamentavelmente, nem diariamente e nem todo o semestre. Nós temos um período no qual nós atuamos. Rude Flávio de Abreu atuou por quase 10 anos na edição dos programas e orientação dos estudantes que apresentavam os programas. Eu vejo que a maior parte dos alunos apreciava muito fazer os programas da Rádio Corredor, porque era uma oportunidade mesmo de você se desafiar, né? Quando você imagina que tem um monte de pessoas te ouvindo e que dá importância para aquilo que você está falando, então aquilo assume uma outra dimensão, né? E é um dos elementos principais de atividade prática do curso, né? Em que a pessoa realmente se coloca como um futuro locutor, um profissional da área mesmo. Quem passou pela Rádio Corredor também recorda das dificuldades e contribuições para a formação profissional.
Jônia Marcos, formada em jornalismo, atuou nos programas que levaram para a rádio. O que a gente tem que ter sempre em mente, e nisso a Rádio Corredor, a professora Maria Ângela, as matérias de radiojornalismo foram determinantes para que eu tivesse um entendimento de todas as fases de produção, de como que cada uma delas era desenvolvida e como que isso tinha um impacto no resultado final daquele produto que a gente estava lançando, né? Atualmente, o espaço passa por dificuldades. Mesmo com problemas na transmissão para os corredores da Faculdade de Comunicação e Artes, as atividades continuam acontecendo. Hoje nós temos outros tipos de carência, mas continuamos levando adiante esse desafio de trabalhar com novas experiências, procurar fazer com que o nosso estudante acompanhe as modificações que o mercado, que a sociedade vem enfrentando na contemporaneidade. Acho que o rádio não vai perder o espaço dele nunca. Aqui a gente não percebe muito, mas quando eu vou para o Rio de Janeiro todo final do ano, a primeira coisa que eu faço é ligar o radinho. E a gente vê que ainda existe. Com todas as mudanças, ainda existe. Tiveram durante esses anos todos para construir o melhor curso que conseguiram. E agora, nós, no segundo momento... São 30 anos de estrutura, mas também de problemas. A própria Rádio Corredor é uma história de luta. Foram manifestações, greves, paralisações, reivindicações que possibilitaram melhorias, outras ainda continuam na realidade do curso. As pautas de hoje ainda são muitas vezes iguais às de 30 anos atrás. Equipamentos, professores, laboratórios, muita coisa mudou, mas muita coisa precisa mudar, Nayara. E quem esteve nessa luta por equipamentos novos ou na linha de frente das manifestações foi o Centro Acadêmico da COS. Hoje, diretório acadêmico, são 30 anos como voz políticas da comunicação. E recebemos aqui Beatriz Passos. Qual o relato deles sobre as semelhanças e diferenças com a atualidade, Beatriz? Oi, meninas. Na reportagem, a gente conseguiu perceber que o espaço da universidade vive em constante ameaça e que o centro acadêmico é o principal instrumento dos alunos de resistência. Então, vamos conferir a história do CACUS, que os repórteres Marcos Salés e Beatriz Passos vão contar pra gente. Aos 17 dias do mês de maio de 1991, às 8 horas e 30 minutos, na sala número 49 do Centro de Ciências Sociais da UFMT, reuniram-se em Assembleia Geral os alunos do curso de Comunicação Social desta universidade, para fundarem o Centro Acadêmico, discutirem e aprovar o Estatuto Social e ainda escolher o nome e a sigla do centro. É neste livro que está registrado o começo do Centro Acadêmico da Comunicação. De lá para cá, muita gente ocupou os espaços para defender o interesse dos alunos, escrevendo novas histórias de luta em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Este é o caso da gestão Primavera dos Dentes, que teve a participação da ex-aluna de jornalismo, Maria Clara Cabral. A gestão Primavera dos Dentes, ela vai começar aí em 2016, né? Eu acho que bem no finalzinho de 2016, porque em 2016 foram as ocupações, né? Na universidade, aí que a comunicação, né? Os cursos aqui do IEL tiveram uma participação, assim, bem incisiva. A gente foi muito inspirado por uma galera que veio antes, né? Nessa época da greve da comunicação, que é a grande história, né, que eu acho que todo aluno de comunicação que entra aqui se baseia, assim. Diante de um cenário precário, a comunidade estudantil se mobiliza e dá início ao que hoje ficaria conhecida como a Greve da Comunicação. O movimento que aconteceu em 1996 se transformou em uma greve unificada, que defendia os direitos de toda a comunidade acadêmica. Foi necessário, em 96, a gente fez uma manifestação ao fim do ano, dizendo que a gente já não tinha bloco. Então a comunicação, assim, já não tinha bloco, já não tinha sala de aula, já estava brigando por espaço. Por exemplo, a gráfica da UFMT fica lá, diametralmente longe desse espaço aqui do IEL, certo? Fica lá para trás da prefeitura, então é longe para burro. Então alguns alunos de alguns semestres mais adiantados tinham aulas de impresso lá na gráfica, sacou? Diagramação e outras coisas. Então, assim, acho que fotografia também jornalística era para lá. Então, assim, é muito distante daqui. Então, o departamento já era no IEL, contudo, algumas aulas eram lá. Então, imagina isso daqui, era um curso nômade. E não dá, né? Aí você quer juntar, quer falar com um professor, quer que um técnico atenda. Cara, o cara tem que estar lá, sacou? Então, isso era uma coisa que foi juntando meio que essa insatisfação muito particularizada da comunicação, com algumas pessoas que tinham, alguns estudantes que tinham uma militância já de esquerda, e uma universidade que estava num processo de privatizar. Então isso ajudou
muito a gente a ir construindo uma trajetória de uma greve unificada, né? Que partiu da comunicação e depois a universidade como um todo aderiu a essa greve estudantil. Em 2016, essa e outras histórias foram resgatadas dos armários e revividas no livro Somos Todos Cós, escrito pela ex-aluna de comunicação, Celi Alves. Foi como abrir um baú assim, de histórias para mim, porque ficaram anos e anos, várias caixas ali que eu nunca tinha parado. Às vezes eu olhava alguma coisa ou outra, me chamava atenção, mas nunca tinha parado para pesquisar mesmo, ver realmente o que tinha ali. Quando eu abri e li tudo o que tinha ali dentro, eu fiz algumas anotações, percebi só de ler que tinha várias pessoas que tinham feito parte assim do curso, batalhado bastante pelo curso, e decidi procurar essas pessoas, entrevistá-las, e foi bem emocionante. E eu acredito que o movimento estudantil ele é importante porque ele, de fato, traz, eu acho que a democracia para dentro da universidade. O legado que a gente quis né, trazer assim, e deixar foi justamente a necessidade de organização, né, que a gente precisava mesmo reocupar os nossos lugares, porque tudo que foi conquistado aqui dentro, né, nesse bloco, nosso curso da universidade, foi fruto disso, né? O centro acadêmico é a tônica de todo um movimento para se posicionar politicamente em favor de um estudo de qualidade e de uma universidade para todo mundo, pô. Plural, que respeite você, eu, que me deixe em paz com a minha barba, sacou? Nas greves e registros celebram-se as conquistas dos estudantes, que mesmo com as ameaças contra o espaço público, insistem em acreditar no poder da educação, porque sabem que apesar delas, amanhã há de ser outro dia. E se você gostou das histórias que ouviu hoje aqui, a gente lembra que o Jornal Laboratório Sofoca desse semestre também dedica uma edição especial para os 30 anos. Para acessar essa edição e outras que foram publicadas ao longo das últimas décadas, basta escanear o código QR que está na sua tela. E nós ficamos por aqui com o especial 30 anos de comunicação social da UFMT. Essas foram algumas histórias de 3 décadas de formação de profissionais da comunicação social que neste ano vai além da graduação. É isso aí, Aline. O programa de pós-graduação em comunicação da UFMT já teve a seleção da primeira turma e começa as aulas já em 2020. É o primeiro mestrado em comunicação de Mato Grosso. Bem-vindos e bem-vindas aos futuros e futuras mestres em comunicação da UFMT. Ah, e as reportagens e o programa completo também estão no YouTube, no canal Repórter UFMT. Até mais! Até!